Resolução comentada PET de Química, terceiro ano. Resolução comentada das atividades da semana 3, envolvendo assuntos ácidos carboxílicos, ésteres e éter. Dessa semana nós temos funções orgânicas oxigenadas e 3 funções diferentes. Pois bem, pessoal, para a resolução das atividades que nós temos para essa semana, aproximadamente 4 atividades, nós devemos trabalhar a análise de estruturas e, de certa forma, saber identificar, as funções orgânicas que estão presentes. Lembrando que devemos utilizar também as funções da semana 1 e da semana 2, bem como desta semana, que é a semana 3. Então vamos lá. Temos agora a atividade 1. A atividade 1 pede para que a gente possa ter condições de dar os nomes das funções orgânicas presentes em cada um dos compostos que temos aí ao lado, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar cada composto por um número. Composto 1, composto 2, composto 3 e composto 4. Pode-se observar que cada estrutura é diferente uma da outra e que possivelmente nós temos funções orgânicas diferentes. Pois bem, para identificar as funções orgânicas, nós devemos lembrar de um trecho da estrutura que a represente, como por exemplo, função álcool, função enol, função fenol, cetona, aldeído e as dessa semana, ácido carboxílico, ésteres e éter. Portanto, pessoal, eu sugiro que vocês elaborem para essa resolução e para a prática de exercícios que não se encontram no PET, mas que vocês possam exercitar para a prova do Enem, elaborem uma tabela com um trecho representando cada função orgânica para facilitar a sua localização. Então vamos lá. Para o composto número 1, no qual nós temos aí uma estrutura de carbono contendo aproximadamente 3 carbonos. Em algum trecho dele me falta ainda ligações de hidrogênio, conforme nós podemos demonstrar aqui. E um pedaço dele vai representar uma função. Esse pedaço escolhido é esse daqui, onde você tem uma ligação de carbono dupla com oxigênio, simples com hidrogênio. Esse trecho localizado no final representa a função orgânica aldeído, ok? Lembrando que ela se parece muito com ácido carboxílico, mas tem as suas diferenças. Pois bem, para dar nome para esse composto, consideramos a quantidade de carbonos que temos na cadeia. Nós temos aproximadamente 1, 2, 3 carbonos. Então, prefixo próprio. Ligações existentes entre os carbonos. Ligação simples. E finalização al para o composto identificado como aldeído. Ok? Então, a estrutura completinha, acrescentando hidrogênios aqui. Então, composto número 1, aldeído, nome propanal. Composto número 2. No composto número 2, nós temos uma sequência maior de carbonos. Um carbono aqui, outro aqui. Pois bem, lembrando que são 4 ligações, então falta mais 2 ligações de hidrogênio nesse composto. Nessa parte dele, para completar. Então eu tenho que identificar o trecho que representa uma função. E esse trecho é a ligação de carbono com duplo oxigênio entre carbonos. Isso representa a característica da função orgânica cetona. Para dar nome, conte a quantidade de carbono que temos na cadeia. Nós temos aproximadamente 1, 2, 3, 4 carbonos. Então o termo but. Ligações simples, termo an. E agora vem um determinado item, pessoal, que nós devemos tomar cuidado. A numeração da função. Professor, por que no aldeído nós não fizemos numeração? Pois bem, nós observamos que o aldeído tem a sua função localizada na extremidade. Então essa extremidade consta como carbono 1. Já no caso da cetona, que é o C-O entre carbonos, eu tenho que contar a partir do lado onde ela se localiza com mais proximidade do final. Então veja bem, carbono 1, carbono 2, carbono 3
carbono 4. Então, nessa numeração, nós temos a dupla com oxigênio e carbono no carbono 2. Então, vamos ter 2 mais a terminação para a função. Posição do carbono 2, função orgânica cetona. Ok? Agora, composto número 3. O composto número 3, pessoal, nós temos aqui carbono, outro carbono, simples ligações com hidrogênios para completar o composto, oxigênio entre os carbonos da cadeia. Isso aqui é uma referência simples para a presença da função orgânica éter. E para dar nome à função orgânica éter, nós usamos um conjunto de regras um pouquinho diferente de ácido carboxílico, aldeído, cetona, entre outras funções. Nós escolhemos o lado com o menor número de carbonos, seja do lado esquerdo para cima ou seja do lado direito para baixo. No caso, menor número. Aqui nós temos o radical metil. No lugar de il, nós colocamos o termo ox. Então fica sendo metox. E o lado que contém maior sequência de átomos de carbono recebe o nome como se fosse um hidrocarboneto. Então eu tenho o lado menor, metox. O lado maior, composto de 2 carbonos, etano. Juntando, metox, etano. Ok? Tem que avaliar as regras de nomenclatura para éter. Beleza, pessoal? Então, o composto 3, fechado. E o composto 4? Pois bem, composto 4 nós temos um carbono, 2, 3, simples oxigênio, carbono novamente. Professor, parece muito com o éter. Olha uma coisa, nesse carbono onde nós temos o oxigênio, temos uma dupla oxigênio também para cima. Isso daqui é uma representação básica para a função orgânica éster. Função orgânica éster é derivado de ácido carboxílico. E como que a gente dá o nome? A sequência maior, antes da função, tem 3 carbonos. Então eu tenho o termo prop. Propanoato, que é finalização para função orgânica éster. Preposição de, que é a integração do primeiro nome com o segundo. E a finalização metila, para esse radical metil. Se fosse CH2CH3, após a função, seria etila, que seria um radical etil. Então, o que eu tenho? Propanoato de metila. Beleza, pessoal? Então, qual o objetivo da atividade? Localizar as funções. Mas aproveitei para dar nome a esses compostos. Certo? Atividade 2. Pois bem, atividade 2 tem algo que eu quero chamar a atenção de vocês, porque quando se faz a leitura do enunciado, pede para avaliar 2 estruturas bastante grandes, e que vocês possam localizar as funções orgânicas oxigenadas, dar nome às funções que estão presentes. Mas um pouco mais abaixo, pede outra coisa. Construa a fórmula estrutural e dê nome para cada uma dessas alternativas. Então o exercício 2, talvez na hora da elaboração, não foi separado adequadamente. E nós temos mesmo assim que efetuar a atividade em 2 partes. Então para o próximo slide eu tenho, nesse caso aqui, eu tenho a preparação da primeira parte da resolução. Ok? Então vamos tomar um pouquinho de cuidado. Olha só, nós temos aqui 2 estruturas. Eu vou chamar aqui de estrutura 1, essa que está do lado esquerdo, e estrutura 2, essa que está do lado direito. Vamos analisar a primeira estrutura separadamente, tá? E vamos verificar o que nós temos de função. Mas primeiramente eu quero fazer um teste. Opa, já apareceu a primeira função. Por que a primeira função? Esse trecho OH que está ligado com o carbono em cadeia carbônica fechada é uma representação para a função álcool que nós estudamos na primeira semana. Mas mesmo assim, pessoal, temos que tomar um pouco de cuidado, porque parece que dentro dessa estrutura e da outra, nós temos algo que muito se parece com álcool, mas não é. Beleza? Próxima função a ser localizada está na estrutura 2. Esse trechinho aqui, ó, no finalzinho, carbono, simples,
dupla simples OH, dupla oxigênio. Esse trecho se refere à função orgânica ácido carboxílico, enquanto aqui a primeira, a função álcool. Beleza? Outra função que pode ser identificada, essa aqui do lado direito, mais ao lado direito possível. Ela se parece muito com o ácido carboxílico, mas o ácido carboxílico tem oxigênio e hidrogênio na ligação simples. Aqui eu tenho oxigênio ligado com sequência de carbono. Então não é ácido carboxílico, é um derivado de ácido carboxílico. A gente chama de éster. Beleza? Então nós temos mais funções. Vamos prestar bastante atenção. Olha só, essa que eu acabei de circular pela apresentação. Nós temos aqui carbono, carbono, com dupla, dupla, simples e simples ligação. Mas tendo um oxigênio entre carbonos, já é suficiente para informar função orgânica éter. Oxigênio entre carbono de uma cadeia. Beleza? Tem mais funções por aí. Outra função importante. Você tem, neste caso, carbono com dupla ligação de oxigênio, mas numa sequência de cadeia de átomos de carbono. Então, carbono com duplo oxigênio para fora, no meio da cadeia carbônica, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, é uma característica básica da função orgânica cetona. Beleza? Ainda temos mais uma função que podemos identificar como oxigenada. Oxigenada. Esta função aqui. O OH que está ligado a um anel benzênico, que é uma sequência de 6 átomos de carbono, que forma uma figura fechada, e onde você tem ligação dupla e ligação simples de forma alternada. Cuidado, não é álcool, mas sim uma representação para a estrutura conhecida como fenol. Beleza, pessoal? Essas são as 6 funções oxigenadas a serem identificadas. Professor, mas tem oxigênio aqui, ó. Veja bem, essa função aqui, onde você tem carbono, tá, ligado com nitrogênio aqui do lado, não é simplesmente função orgânica oxigenada. Essa função aqui, ela é diferenciada das demais por ser nitrogenada, tem nitrogênio junto. Isso aqui vai lembrar, pessoal, a função orgânica que será estudada mais adiante, como amida, ok? Então não vamos confundir. Carbono, hidrogênio e oxigênio, oxigenada. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, e pode aparecer junto, amida, ok? Então agora nós temos a segunda parte da atividade 2. Nessa segunda parte da atividade 2 temos 5 alternativas para resolver, não é para assinalar. Então esse espaço que eu tenho da resolução, eu resolvi separá-los em pequenos pedaços para fazer o desenho. Então vamos seguir as regras? Na alternativa A, eu preciso desenhar um álcool primário que contém 3 átomos de carbono somente. Então eu vou fazer o seguinte: um átomo de carbono, 2 átomos de carbono, 3 átomos de carbono. E agora? Tem que colocar uma estrutura que representa álcool, mas num carbono primário. Carbono primário é aquele que se liga uma única vez com outro átomo de carbono. Então eu posso analisar que esse primeiro átomo de carbono, ou esse segundo, ou esse terceiro são as opções. Mas apenas o carbono 1 e o carbono 3 formam ligação com um único átomo de carbono. Então eu posso escolher carbono 1 ou carbono 2. As demais ligações, ou carbono 3. As demais ligações que faltam, preencho com hidrogênio. Então, vamos desenhando aqui para fechar a estrutura do composto. E nós temos aí o álcool indicado. Nome. Bom, para dar nome, pessoal, nós temos que considerar, tá? Eu vou mudar um pouquinho a cor aqui. Qual é a cadeia carbônica principal? A cadeia carbônica contempla a presença
de 3 átomos de carbono. Então eu vou usar o termo próprio. É ligação simples, então o termo an. E você tem no carbono 1 uma hidroxila, tá? Então eu vou colocar o termo ol. Qual é o nome do composto? Propanol. Para desenhar a letra B, vou voltar à cor azul para manter um padrão e seguir as regras. Uma cetona com 5 átomos de carbono. Então, primeira coisa, vou desenhar os 5 átomos de carbono. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Outra coisa, eu preciso ter a função orgânica cetona. Cetona é C≡O entre carbono. Então eu posso escolher tanto o carbono 2, tanto o carbono 3, quanto o carbono 4. Mas o carbono 1 e 5 não, porque eles estão nas extremidades, ok? Então eu vou escolher nesse caso aqui carbono 2. Vou colocar um dupla ligação com oxigênio. E as demais têm que ser simples. Ligações que estão faltando, preencho com hidrogênio. Beleza? Então aqui o desenho da letra B. Para dar encaminhamento, não devemos esquecer que precisamos dar o nome, tá? E de preferência dar a numeração também. Muito bem. E agora para dar nome? Bom, para dar nome, cadeia carbônica principal. Cadeia carbônica principal é essa cadeia que já foi numerada previamente, contendo aí 5 átomos de carbono. Então vou colocar aqui em cima o termo pente. Tem ligação simples, an. Tem uma posição da função orgânica, que é a posição número 2, certo? Então coloco o número 2 e o termo ona para cetona. Beleza, pessoal? Vamos fazer a mesma coisa agora lá na letra C. A letra C fala de um ácido carboxílico com 2 átomos de carbono. 1, 2. Ácido carboxílico. Dupla oxigênio, simples oxigênio e hidrogênio. Ligação simples, construindo as demais partes do composto. O que eu tenho agora? Hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Qual o nome do composto? Pois bem, não preciso numerar porque você tem o ácido carboxílico na extremidade. Mas para dar nome ao ácido carboxílico, nós consideramos o termo ácido para referenciar o termo et, que é a sequência de átomos de carbono na cadeia, que é essa parte que eu estou circulando. Vamos corrigir aqui o termo et, porque ficou muito feio a escrita, né? Ainda estou aprendendo a escrever com essa canetinha. Agora sim, tem ligação simples e a terminação oico. Ácido etanóico. Beleza? Partiu então a letra D. Agora, a letra D pede um éter com 5 carbonos. Éter é aquela seção que você tem oxigênio no meio da cadeia. Então vamos desenhar uma seguinte estrutura. Eu vou colocar 3 átomos de carbono, 1 átomo de oxigênio e os outros 2 átomos de carbono para completar 5. Ligação simples, com oxigênio, fechando a ligação e aqui. E agora, apresento sequência de ligações com hidrogênio, ok? Então, devemos colocar aqui hidrogênio, hidrogênio, novamente, certo? Até fechar o composto. Pois bem, pessoal, agora para dar nome devemos tomar um pouquinho de cuidado, tá? Porque éter usa o termo oxi, que faz parte lá da nomenclatura. Como que eu vou verificar? Eu tenho aqui uma parte de carbonos, que é a maior sequência, e essa daqui é a menor sequência, ambos separados pelo oxigênio, da função orgânica éter. Beleza? Então a menor parte, lado direito, et, tem a função orgânica, então eu coloco oxi, que vem de oxigênio.
E a maior parte, que no caso corresponde a 3 átomos de carbono, eu coloco o próprio. Ligações simples e ele é só hidrocarboneto. Então eu tenho etoxpropano. Ok? Esse é o nome da função. Agora, na letra E, e mudando de cor para dar continuidade, nós temos aí um éster com 6 átomos de carbono. Espera aí, vamos fazer o seguinte. Para ter um éster com 6 átomos de carbono, vamos fazer o seguinte. 4 no começo, éster dupla O simples oxigênio, finalizando com 2 átomos de carbono aqui. E todas as outras ligações são simples. Beleza? Então, vou fazer uma correção aqui no último carbono, né? Vou usar a canetinha novamente e colocar uma letra C melhor. Pois bem, 6 átomos de carbono tem função éster. Então, vamos dar nome. Só que antes, lembre-se de preencher com hidrogênios as ligações que ainda faltam. Pois bem, hidrogênio sendo distribuído, ok? E aqui também hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Vou colocar uma ligação aqui, apagar aquele trecho ali que foi escrito de forma errada e agora sim fechado. Beleza? E o nome? Pois bem, nome dessa parte, devemos considerar as regras para éster, que diz o seguinte: maior sequência, lado esquerdo. Nós temos but para representar 4 carbonos, certo? O termo an, ligação simples, e o termo ato para éster, butanoato. Mas é butanoato de quê? Preposição de. Aí você tem uma sequência com 2 átomos de carbono, et. E, nesse caso, por ser finalização, etila. Ok? Então, são funções orgânicas diferentes, cada uma de um exemplo, regras de nomenclatura diferentes. Certo, pessoal? Essa é a resolução da atividade 2. Agora, resolução da atividade 3. Atividade 3, que é uma questão que veio da prova do Enem, ela pede para avaliarmos a estrutura da curcumina, que é um pozinho amarelo, uma planta que gera um pozinho amarelo, extraído da sua raiz, conhecida como açafrão da Índia, tá? E que tem um alto poder, digamos assim, alimentício e farmacológico. Farmacológico porque combate vários tipos de câncer, e também mal de Parkinson e mal de Alzheimer. E provavelmente, por meio da alimentação, retarda o envelhecimento. Há mais ou menos 4 milênios, culturas do Oriente Médio, né, usam esse pozinho chamado pozinho milagroso. Mas a gente tem que olhar a estrutura da curcumina e trabalhar quais as funções orgânicas podem ser identificadas. Pois bem, vamos verificar se essa apresentação possui resposta. Ainda não, então temos que trabalhar. Então vamos lá. Eu tenho que olhar para a estrutura da curcumina, que é essa estrutura aqui, é desenhada em fórmula de linha, e verificar o que eu tenho de função. Pois bem, aqui eu tenho um OH. Posso pensar logo de cara que é álcool, mas veja com quem ele está ligado. Ele está ligado com uma estrutura de cadeia fechada, que parece com um benzeno, correto? Então, uma função álcool ligada a benzeno, na verdade, é uma referência para uma função derivada, que é a função fenol, certo? Então, tomem cuidado. Nem todo álcool é realmente álcool, beleza? E agora eu tenho aqui, por exemplo, um oxigênio, tá? Que se encontra entre carbonos. Oxigênio entre carbonos, no meio da cadeia. Então, o que eu tenho? Função éter. Certo, pessoal? Onde eu tenho que localizar oxigênio, eu tenho que ficar de olho. Então, vamos lá. Aqui, mais à direita, eu tenho oxigênio vinculado a um carbono por meio de ligação dupla. E esse carbono está entre carbonos. Então, o que eu posso ter de função aqui que representa? Função cetona. Beleza?
Certo, pessoal? Então, o que eu tenho aqui agora? OH. Parece álcool, mas cuidado, eu tenho ele ligado a um carbono e que não é saturado, é insaturado. Tem ligação dupla. Neste caso, eu tenho uma função denominada de enol, certo? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com as funções vinculadas à palavra álcool. Tenho mais oxigênio, então vamos lá. Aqui novamente uma função que parece com álcool, mas ao observar com quem ela está ligada, já vejo que é uma função fenol, ok? E tem um oxigênio entre carbonos. Vai ter a mesma parte referente à função éter. Pois bem, localizada todas as funções que contêm oxigênio. Agora vamos para o processo de escolha da alternativa. Éter e álcool. Bom, eu tenho éter, mas álcool não. Tenho éter e tenho fenol. Que beleza, a letra B está fácil de identificar. Analisamos as outras alternativas. Éster não possui. Aldeído também não possui. Aldeído também não possui, muito menos éster. Então, qual a alternativa correta? Letra B. Pessoal, tomem muito cuidado com localização de funções. Muitas das vezes na prova do Enem ou de vestibular pede-se para identificar as funções. A mesma coisa nós temos que fazer agora na atividade 4. Olha o que pede a atividade 4. É também um exercício do Enem que provavelmente foi modificado para que a gente olhe corretamente a estrutura da situação. O assunto é sobre biodiesel, que é um biocombustível produzido a partir de fontes renováveis, né, usado como alternativa ao diesel do petróleo. Então é bom entender isso daqui, ó. Biodiesel e diesel do petróleo são coisas totalmente diferentes, mas usados para a mesma função. Motores de combustão interna. São motores de veículos, né, que geram, a partir da sua queima, energia para colocá-los em movimento. Detalhe, ele pode ser obtido de triglicerídeos. Onde que está os triglicerídeos? Aqui, é a primeira estrutura. Presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros álcoois de baixa massa molecular. Onde é que está o álcool? Aqui. Então é o meu primeiro reagente e meu segundo reagente. Esse álcool pode ser um metanol ou etanol. Olha os nomes. Metanol, termo met, um carbono. Termo et, 2 carbonos. E quando você olha essa estrutura aqui, você tem OH. Mas veja que tem um carbono apenas. Então qual é o álcool envolvido? Metanol. Beleza? Então o primeiro reagente como o segundo reagente. Envolve a presença de uma substância que acelera a reação, para que ela possa ceder energia para o veículo mais rapidamente. E essa reação tem produtos, tá? Produtos diferentes, que é o produto 1 e o produto 2. Aí ele fala o seguinte, a função química presente no produto. Então, primeira noção, você tem que localizar quem é reagente e quem é produto, que representa o biodiesel. Pois bem, produto que representa o biodiesel. Olha essa estrutura que é do biodiesel e avalia se a estrutura 1 ou a estrutura 2 se parece muito com ele. A estrutura 1, né, tem características ali muito próximas. Quais as características? Esse daqui, ó, carbono, dupla, oxigênio, simples, oxigênio. Carbono, dupla, oxigênio, simples, oxigênio. Mesma repetição eu tenho aqui nessa parte. E aqui também, ó. Esse trecho vai lembrar de funções orgânicas que uma deriva da outra. Não é função éter, não é função álcool, não é função cetona. Ou é éster ou é ácido carboxílico. Mas para ser ácido carboxílico, você precisa ter um C, carbono, dupla O, simples, OH. No caso do éster, o mesmo carbono, a mesma ligação dupla com oxigênio,
ligação simples com oxigênio com uma sequência de carbonos que esteja aqui, por exemplo. Correto? E neste caso do biocombustível, esse R1, R2 e R3 é a representação para carbonos. Portanto, não pode ser ácido carboxílico, mas sim a função éster. Beleza, pessoal? Essas são as 4 atividades que foram designadas para a semana 3 do PET 3, trabalhando ácido carboxílicos, éster e éter. Na semana que vem, estaremos trabalhando a semana 4 com outro assunto que complementa química orgânica. Espero vocês na próxima aula para nossa resolução comentada.